irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir neste momento mais um trecho da mensagem do nosso profeta. Mensagem: Senhores, queríamos ver a Jesus. Vamos ouvir com reverência. Some wrong-taught disciple. The disciples of Jesus took them to Jesus. A Methodist disciple takes them to the Methodist. A Baptist takes them to the Baptist. A Pentecostal takes them to the Pentecostal. But a disciple of Christ takes them to Christ, and Christ takes them to Calvary. That's the real thing. Yes, sir. Por que dizem isso? Algum falso discípulo apenas os levou até esse ponto. Isso é tudo o que eles conhecem. Algum discípulo ensinando errado. Os discípulos de Jesus os levaram até Jesus. Um discípulo metodista os leva até os metodistas. Um batista os leva até os batistas. E um pentecostal os leva até os pentecostais. Porém, um discípulo de Cristo os leva até Cristo. E Cristo os leva até o Calvário. Essa é a coisa real. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Yes, sir. That's how far they was brought. They'd only been brought that far. See, if they say, well, a Baptist or a Methodist or Presbyterian, well, that's all the farther they've been brought. Catholic, whatever it is, that's all the farther they've been brought. So that's all they know. É a esse ponto que eles foram levados. Eles somente foram levados até esse ponto, está vendo? Se eles dizem, bem, o batista, ou o metodista, ou o presbiteriano, ou o que for, esse é o ponto mais distante a que foram trazidos. Católico, seja o que for. Esse é o ponto mais distante a que foram trazidos, de modo que é só isso que sabem. But thank God, these disciples know Jesus. So they took these Greeks to where they know was truth. And a real disciple of Christ that's ever found Christ takes the seeker straight to Jesus. And Jesus points them to Calvary, where they die with Him and are born again, anew. Oh my, that's as far as they're... Porém, graças a Deus, esses discípulos conheciam Jesus. Logo, eles levaram esses gregos até onde eles sabiam que estava a verdade. E um verdadeiro discípulo de Cristo, que alguma vez tem encontrado a Cristo, leva o buscador diretamente até Jesus. E Jesus o dirige ao Calvário, onde morre com ele e nasce de novo de forma diferente. Oh, que coisa! Isso é até onde eles estão. But, sirs, we would see Jesus. That was the question. We wouldn't see a creed. We wouldn't see Methodist. We wouldn't see Baptist. We wouldn't see any of these. We want to see Jesus. Porém, senhores, queríamos ver a Jesus. Essa foi a pergunta. Nós não queríamos ver um credo. Nós não queríamos ver metodistas. Nós não queríamos ver batistas. Nós não queríamos ver a nenhum destes. Nós queremos ver a Jesus. But what's the matter? I just got to close, my brethren. Listen close now. Just a few comments here before we close. One, I want to make this drive home now if I can tack the thing down. Porém, qual é o problema? Eu simplesmente tenho que encerrar, meus irmãos. Ouçam com atenção agora apenas alguns comentários aqui antes de encerrarmos. O quê? Eu desejo fazer que isto fique bem batido agora, se eu puder deixar a coisa bem cravada. The Greeks wanted to see Jesus. You never found him at Christmas. Never found him in some organization. Never found him in some creed. He never pawned him to such. Have you got that well? Os gregos quiseram ver a Jesus. Nunca foi ele encontrado no Natal. Nunca o encontraram em alguma organização. Nunca o encontraram em algum credo. Ele nunca os dirigiu a tais coisas. Você entendeu bem isso? But he pointed them to the cross. To die. To die, a real disciple says, you got to die. How do I know when I'm dead? When you recognize all this word to be the truth. Then the word begins to live in you. Porém, ele os dirigiu à cruz para morrer. Para morrer. Um verdadeiro discípulo diz, você tem que morrer? Como eu sei quando é que estou morto? Quando você reconhece que toda esta palavra é a verdade, então a palavra começa a viver em você. Well, you say, but our church teaches, I don't care what your church teaches, it's what the Bible says. Where you going to, the other church teaches something different. But this Bible teaches the same. Bem, você diz, porém nossa igreja ensina, não importa o que a sua igreja ensina, é o que a Bíblia diz. Aonde você está indo? As outras igrejas ensinam algo diferente, porém esta Bíblia ensina a mesma coisa. And Jesus said, whenever you accept this word will be made manifest in you. It'll do the same thing that it says it'll do in you.
Como Jesus disse, quando aceitares esta palavra será manifestada em vós. Fará a mesma coisa que ela diz que fará em vós. Oh, they say the days of miracles is past. And the Bible said Jesus is the same yesterday and forever. How are you going to make that meet? Well, Jesus said, he that believeth on me anywhere, anytime. Oh, eles dizem, os dias dos milagres passaram. E a Bíblia disse, Jesus o mesmo ontem, hoje e eternamente. Como você vai fazer isso coincidir quando Jesus disse, aquele que crer em mim, em qualquer lugar, em qualquer tempo? Mark 16 said, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. How long? To all the world. Has never even got there yet. Every creature. Marcos 16 disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por quanto tempo? A todo o mundo. Nem sequer chegou ali ainda, a toda criatura. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned, and these signs shall follow them that believe. There you are. The word will be made light. It'll shine itself forth. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Aí está você. A palavra será feita luz. Ela resplandecerá a si mesma. Now if you go at the cradle and say a little baby was born here long years ago. Nonsense. All kinds of creeds and fables told about it. We know Jesus knew all that thing would perish and get all mixed up. But there's one thing isn't mixed up. That's the Holy Spirit. Agora, se você vai até o berço e diz, um nenezinho nasceu aqui muitos anos atrás, tolice, todos os tipos de credos e fábulas que se conta sobre isto, nós sabemos que Jesus sabia que toda essa coisa pereceria e ficaria toda confusa. Porém, há uma coisa que não está confusa, é o Espírito Santo. Oh, one of them say he was born right here. We got a church built over it. Others said he's born over here. Like, you know how many nails they got? Can prove it? Original nails is in the cross, 19. Each fellow holding a nail. This we got it. Hallelujah, we got it. There's got some dead bones or some. We got it. Um deles diz, ele nasceu bem aqui. Nós temos uma igreja que foi construída sobre isto. Um outro disse, ele nasceu bem aqui. Como, você sabe quantos pregos eles tinham? Podem provar isto. Pregos originais que estavam na cruz. 19. Cada sujeito segurando um prego. Isto, nós acertamos, aleluia, nós acertamos. Eles apenas têm alguns ossos mortos e alguns... Nós acertamos. This is the place he was born. They say, this is the place he was born. They say, this is the place he was born. What difference does it make? Here's where he was born, in the heart. Yeah. When I died, he was born again. I was born again, and him new. That's it. Sirs, we would see Jesus. All right. Este é o lugar que ele nasceu. Outro diz, este é o lugar que ele nasceu. Eles dizem, este é o lugar que ele nasceu. Que diferença faz? Aqui está onde ele nasceu, no coração. Amém. Quando eu morri, ele nasceu novamente, eu nasci novamente nele de outra forma. É isso mesmo. Senhores, queríamos ver a Jesus. Correto. Well, what's the matter? He got lost again. People's lost him. That's right. But he's been lost again in the big crowds. The crowds of creeds. You remember one time he got lost to his parents? He's lost again. He got lost. Bem, qual é o problema? Ele se perdeu novamente. As pessoas o perderam. Isso é correto. Porém, o perderam novamente nas grandes multidões, as multidões de credos. Lembram-se de uma vez que ele se perdeu dos seus pais? Ele está perdido novamente. Ele se perdeu. Go down these streets. Like it's been the last few days. Look at the mad crowds. Pushing and shoving and drinking and cursing and damning. Jingle bells, jingle bells. Desça nestas ruas, como tem sido nos últimos dias. Olhe para as multidões desenfreadas, empurrando e acotovelando e bebendo e amaldiçoando e praguejando. Toca os sinos, toca os sinos. Christ is lost. He ain't lost. The people's lost him. Where did they find him? Where they lost him at? That's where we'll find him. But he's lost in their creeds and in their crowds. He's lost. Cristo está perdido. Ele não está perdido. As pessoas o perderam. Onde eles o encontraram, onde eles o perderam.
É aí onde nós o encontraremos. Porém, ele está perdido em seus credos e nas multidões. Ele está perdido. Christ is lost in the commercial crowd. The commercial crowd saying, we got to celebrate Christmas. Lady said the other day, standing there with my wife and I standing there, said, I bought my dad a quart of whiskey. The other said, well, I'll tell you what I'm going to get, Dad. I'm going to get him some cards and some chips. We'll play strip poker, you see. Celebrate Christmas. Cristo está perdido na multidão comercial. A multidão comercial está dizendo, nós temos que celebrar o Natal. Uma senhora disse outro dia, estando ali, quando a esposa e eu estávamos ali, disse, eu trouxe um quarto de uísque para o meu pai. Um outro disse, eu vou comprar, eu direi a você o que vou comprar para o papai. Eu vou comprar para ele baralho e fichas, nós jogaremos strip poker. Está vendo? Celebram o Natal. Mother said, I've got a carton of cigarettes for Mom. What'd you get her? Oh, God. He's lost. They lost him in Christmas. They lost him in Easter. A bunny rabbit or a new hat. Not the resurrection. Not the birth of Christ. Outros diziam, eu comprei um pacote de cigarros para a mamãe. O que você comprou para ela? Oh, Deus, ele está perdido! Eles o perderam no Natal. Eles o perderam na Páscoa. Um coelhinho, um novo chapéu, não a ressurreição, não o nascimento de Cristo. They lost him in their creeds. When they made three gods out of him. Chopped him to pieces and made idols. Instead of knowing who he is, I and my Father are one. You lost him. Eles o perderam em seus credos, quando fizeram dele 3 deuses. O cortaram em pedaços e fizeram um ídolo, ao invés de conhecer quem ele é. Eu e o meu pai somos um. Vocês o perderam. Lost in the religious crowd. How the religious crowd? He's lost to his church. And the lady has seen the last church agent said he was on the outside of the church, knocking, trying to get in. Most pathetic sight in all the Bible is the condition of the church in the last days before he comes. Ele está perdido na multidão religiosa. Como a multidão religiosa, ele está perdido para a sua igreja. Na Laodiceia, a última era da igreja, disse que ele estava do lado de fora da igreja, batendo, tentando entrar. A cena mais comovente em toda a Bíblia é a condição da igreja nos últimos dias antes dele vir. Not another church age ever put him out. They didn't know any difference. Now when they really know the true power of the Holy Ghost, they kicked him out of the place. On the outside, knocking at the door. Behold, I stand at the door and knock. Sure. Nenhuma outra era da igreja jamais o colocou para fora. Eles não sabiam a diferença. Agora, quando eles realmente conheceram o verdadeiro poder do Espírito Santo, eles o expulsaram do lugar. Do lado de fora, batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Seguramente. They lost him in their commercial crowds. They lost him in their religious crowds. That's right. They made creeds out of it. They made denominations out of it. They lost it. They took the ritual instead of the Bible. They took a bunch of man's ideas instead of what God said. Eles o perderam nas suas multidões comerciais. Eles o perderam nas suas multidões religiosas. Isso é correto. Fizeram credos disso. Fizeram denominações disso. Perderam isso. Pegaram o ritual em vez da Bíblia. Pegaram um monte de ideias do homem em vez do que Deus disse. They said, what's your name on the book? Shake hands. That's all you have to do. Be baptized, Father, Son, and Holy Ghost. The whole thing's false. Right. Disseram, coloque seu nome no livro. Dê um aperto de mão. É só isso que você tem de fazer. Batize-se, Pai, Filho e Espírito Santo. A coisa toda é falsa. Isso é correto. That's where the church crowd lost him. Well, they lost him, why? Not in their church buildings, not in their their group of people, but they lost him when they left the Word. É aí onde a multidão da igreja o perdeu. Quando eles o perderam. Por quê? Não em seus edifícios de igreja,
não nas coisas deles. Seus grupos de pessoas, porém, eles o perderam quando deixaram a palavra. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor mais uma vez nos abençoe em mais esta noite. Vamos orar a Deus. Fechemos os nossos olhos. Senhor, nosso amado Pai Celestial, o Senhor é a principal razão de nós estarmos reunidos aqui no final de mais este dia. Um dia que foi abençoado pelo Senhor. O Senhor nos concedeu o pão, o Senhor nos deu a paz em nossos corações e o Senhor nos trouxe até aqui, guardados, protegidos, para mais uma noite de comunhão. Uma noite que nós vamos levar os nossos corações até a cruz do Calvário. Uma noite especial para cada um de nós. Visita-nos, Senhor, mais uma vez, que nós possamos sair daqui cheios com o Teu Espírito Santo, vazios de nós mesmos, mas cheios da Tua Palavra. Abençoa-nos, Senhor, e pedimos humildemente o perdão de nossas falhas, de nossos pecados. Que o Senhor, mais uma vez, olhe com os seus olhos de misericórdia para cada um de nós e lava-nos, ó Pai, no Teu sangue carmesim. Pedimos a Tua bênção, a Tua presença, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar o hino 302. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-lhe o perdão. Eu me alegro na cruz
graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Graças a Deus. Vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas. Vamos cantar o hino A Fonte Carmesim. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu. Achei a fonte carmesim que meu Jesus abriu. Na cruz morrendo ali por mim, minha alma redimiu. Eu creio sim, eu creio sim, Jesus por mim morreu. E sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Na cruz meu Cristo já pagou o mal que cometi. E pela morte que passou, a vida eu consegui. Eu creio sim, eu creio sim, Jesus por mim morreu. E sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Assim, pois fez-me com amor andar no trilho seu. Confio sempre com fervor em quem por mim morreu. Eu creio sim, eu creio
sim, Jesus por mim morreu, e sobre a cruz pra me salvar, castigo padeceu. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos inclinar as nossas cabeças ao som de somente crer. Vamos receber o nosso pastor com a palavra de Deus para nós. Amantíssimo Pai Celestial, mais uma reunião, mais um culto de adoração, de louvor, de ouvirmos Sua palavra, também de participarmos da comunhão. Senhor Deus, Suas bênçãos são infindáveis. É um poço artesiano que não cessa de jorrar esta água, que nos dá vida e vida com abundância. Sua palavra, a mensagem do seu profeta, é uma fonte inesgotável. Ó Deus, dê algo para nós através dela, que nos ajude, que nos fortaleça, que nos liberte, que nos ensine, nos corrija, tudo para o nosso benefício e tudo para a Tua honra e glória. Perdoa-nos nesta hora nossos erros e falhas. Nos prepara para ouvir a Sua palavra e a comunhão. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Aleluia. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível. Somente crer, nada temer, nada temer, tudo é possível, nada temer, nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Você crê? Diga amém. Deus abençoe a todos vocês mais uma vez. Deus abençoe vocês através da internet. Graças a Deus. Nós vamos nos colocar em pé para ler Hebreus 7. Quero cantar depois o hino 288. Hebreus 7.
Hebreus 7. O sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressou da matança dos reis e o abençoou. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E primeiramente é por interpretação rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Amém? Assentai-vos. Vamos cantar este hino. Aqui, irmão, uma nota mais baixa que Lá bemol. Vencido o tirano e a morte também, liberto já sou por Jesus. Vencido o tirano e a morte também, liberto já sou por Jesus. Mas ele voltou para a glória do além, e em nós é mistério ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti, pode o mundo ver Cristo em ti, perdido em coberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti. A lua ilumina a noite e o céu, o sol refletindo esta luz, o mundo está sempre encoberto de um véu. Em nós é ver Jesus. Pode o mundo ver Cristo em ti, pode o mundo ver Cristo em ti, perdido em coberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti. Na rosa se vê o poder do Senhor, seu cheiro perfuma o jardim. Jesus, como a rosa, é a mais linda flor. Em mim será visto em ti. Pode o mundo ver Cristo em ti, pode o mundo ver Cristo em ti, perdido em coberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti. Amém? É uma responsabilidade, né? Nossa, carregar esse testemunho, essa irrepreensão no espírito
corpo, na alma. Notem bem essa escritura, onde lemos que este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão. Ele foi ao encontro de Abraão. Foi ele. Depois, quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou. Era a missão dele, não? Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Abraão viveu nesse período sem a lei, período da graça. A lei veio com Moisés e o sacerdócio levítico. O sacerdócio levítico vai até o Calvário. Calvário para cá é novamente o sacerdócio de Melquisedeque. Paulo pregou, ministrou sob o sacerdócio de Melquisedeque. Amém? Mas muito bem. Nessa mensagem Adoção 4, Mistérios Predestinados de Sua Vontade, eu quero só mencionar alguns assuntos. No parágrafo 43, o profeta faz essa pergunta, né? Quem era este homem? Quem era ele? Ele nunca teve pai, nunca teve mãe, nunca teve princípio, nunca terá um tempo quando ele morrerá. Ele encontrou Abraão vindo da matança dos reis. O que estava ele fazendo? Ele desceu para apanhar Ló, seu sobrinho, seu irmão perdido. A Bíblia fala, irmão é o linguajar, né, da Bíblia, mas ele era sobrinho. Seu irmão perdido para trazê-lo de volta. Então, já fica uma lição aqui para nós, né? Com os descendentes de Abraão na fé, do qual nós cremos que fazemos parte dessa família. Você crê assim? Ele matou os reis, os quais aqueles reis havia matado, eu creio que foram 10 ou 15 reis e os seus reinos. Mas Abraão armou seus servos e foram após ele. Separava-se à noite. Eram seus servos, não eram guerreiros, não tinham armas compatíveis com os reis, mas tinha a direção de Deus, né? A direção de Deus, o projeto de Deus é que faz a diferença. Davi também não era páreo para Golias, nem tinha armas que ele tinha, mas tinha uma arma. A nossa arma sempre será uma arma diferente do mundo, sempre aparentando ser menor, mais fraca, mas é a vontade de Deus.
Então ele armou os seus servos. Vê quando ele virá? Ele os separava à noite. Vê quando ele virá? Durante a noite. Ó irmão, nós trabalharemos nas trevas agora. A única luz que temos é a luz do Evangelho. Assim é a Laodiceia. A única luz que temos é a luz do Evangelho. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E a ceia é uma oportunidade de mostrar essa comunhão. Mas ele se separou e os apanhou e trouxe de volta o Ló. E em seu caminho de volta, depois que a batalha havia terminado, isso está em Gênesis 14, essa história é bem clara. Gênesis 14, sim, versículo 18. É Melquisedeque. Agora, este é Abraão, retornando agora da matança dos reis, voltando no seu caminho, de volta, trazendo de volta Ló. Todas as pessoas que eles haviam tirado para fora, todas. E Melquisedeque encontrou com ele. O que é Melquisedeque? Deus em morfe. Deus se materializou e se apresentou a Abraão. Amém? Não foi um sonho, não foi uma visão, não. Abraão deu até os dízimos para ele. A pergunta é essa: como é que Melquisedeque recebeu os dízimos se não ia ficar muito tempo com Abraão? Pergunta, né? Certa vez a irmã foi entregar um dízimo para o irmão Abraão, era muito pobre. O irmão falou: não, irmão, não faça isso. Só tem necessidade. O Senhor corrigiu o irmão Abraão. Falou: não faça isso. Não retires a bênção da minha serva. Os filhos de Abraão são dizimistas. Davi também. Qual foi... O que Davi fez? Tomou a pequena funda, saiu e arrancou seu pequeno cordeiro da boca do leão. E Abraão arrancou Ló de Sodoma, na presença dos reis. Davi, com a pequena funda, arrancou o pequeno cordeiro da boca do leão. Pense em uma funda indo atrás de um cordeiro. Quem no mundo poderia fazer aquilo? Diga-me, qual homem aqui faria isto? Levante sua mão. Eu lhe diria imediatamente que você está errado. Vocês não viram eu levantando a minha. Não. Eu não iria atrás dele com eu iria atrás dele com um 36, dificilmente. Nem com arma pequena não ia. Mas ele foi através dele com uma funda. Pequeno pedaço, ali com 2 cordões, naquilo, né? Se você não sabe, são 2 tiras com um pedaço de couro aqui, né? Gira, gira, gira e solta uma delas, a pedra sai. Veja, assim chamavam. E quando chegou a hora do Golias,
Foi o leão, foi o urso. E quando chegou a hora do Golias, porque foi um problema maior, o problema foi aumentando, a dificuldade foi aumentando, o inimigo foi aumentando, mas a arma que Deus deu para Davi era suficiente. Você está entendendo isso? A hora de Golias jactanciar-se. Ele foi atrás de Golias e ele disse: o Deus do céu tem me deixado tirar um cordeiro da boca do leão, da boca do urso. Ele sabia que não era a funda. Isto era o poder de Deus que foi com ele. Ele foi aquele que trouxe o cordeiro de volta. E uma das características do comportamento do Golias era a arrogância, a jactância, o desafio, o insulto que ele fazia com Israel. E esse é o nosso inimigo aí na frente, chamado Concílio Mundial de Igrejas. É o nosso Golias. Mas nós começamos com essa funda, 50, 40 anos. Estamos vencendo ursos, estamos vencendo leões, mas quando chegar o Golias, venceremos também. Amém? Então ele foi e trouxe o cordeiro de volta. E aquilo é o que dizemos hoje. Deus tem Davis por aí, sim, Senhor, que estão alimentando as ovelhas do Pai. E de vez em quando um tumor vira, ou um câncer vira, ou algo. Isso escapa das mãos dos médicos, deixando-os esgotados. Aquilo não faz com que aquele Davi pare. Ele irá até lá atrás daquele companheiro com uma pequena funda. Amém. Hoje um mal, uma enfermidade, um câncer. Vamos atrás deste mal com esta funda. E aqui está: tudo que pedirdes em meu nome, isto será dado. Amém? Tudo que pedirdes em meu nome, isso será dado. Não me importa, os médicos podem sorrir, todos podem criticar dele, ele irá atrás dele de qualquer forma, trazendo aquela ovelha de volta para o aprisco. Sim, Senhor. Filho de Deus, e tire a sua mão deles. Deu um nocaute neste leão, então o leão levantou, ele agarrou pela barba e o matou. Um rapazinho corado, provavelmente pesando 80 libras, 36 quilos, 40 quilos. Agora observe, Melquisedeque, rei de Salém, o qual é rei de paz. Interessante, né? O rei de paz foi encontrar com Abraão, que vinha de uma guerra. Os paradoxos, né? A paz não é a ausência de guerra e de luta. A paz é a certeza de vitória. É confiar e descansar nas armas. Verdadeiramente, Salém, rei de paz, de vitória, Salém,
Salém está situada do outro lado da colina. É o rei de Jerusalém, que ele era. Isto é exatamente quem ele era. Rei de Jerusalém. Que Jerusalém foi o primeiro a chamada de Salém, que era paz. Isto foi Jerusalém primeiro, antes que ela fosse chamada de Jerusalém. Ele era rei de Jerusalém. Ele era rei da justiça, o rei de paz, o rei de Salém. Ele não tinha pai, não tinha mãe, não teve princípio de dias, ele não teve fim de vida. Ele não tinha nenhuma genealogia. Quem é este companheiro? Observe-o. Depois havia dito, ganho, observe o que ele disse. Melquisedeque. Veja, no versículo 18 do capítulo 4. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. E esse era sacerdote do Rei Altíssimo. Não foi suco de uva, foi vinho. 1 Coríntios 11, Paulo ministra a ceia com vinho. E ele precisou colocar a ceia em ordem. Ele não tirou o vinho, colocou em ordem, porque eles estavam se embriagando, tomando exageradamente. Paulo não tirou suco de uva, não embriaga. Paulo os colocou em ordem a ceia, mostrou o que significava, o símbolo da ceia, o que era o sangue, o que era o pão. Se eles tivessem fome era para comer em casa. E o abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Amém. Que promessa, hein? E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Vamos ler um pouco mais adiante. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me a mim as almas e a fazenda toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus da terra. Observe, o profeta fala, como abreviou aquilo, como ele lhe deu isto, que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Assunto aqui não é esse. Salvo tão somente o que os mancebos comerem. Eu vim aqui por Ló. Amém. Que coisa, hein? Que natureza, hein? Que tipo. Observe esse Melquisedeque. Logo que ele encontrou com Abraão vindo da matança dos reis, o profeta repete, o mistério de Deus agora revelado. Porque o título da mensagem, Adoção 4, é Mistérios predestinados de sua vontade. Mistérios predestinados de sua vontade. Veja, o mistério de Deus agora revelado. Quem era ele? Ninguém. Eles não podem encontrar nenhuma história dele, porque ele não tinha nenhum pai, não tinha nenhuma mãe, ele não tinha nenhuma vez, nenhum princípio, ele nenhuma vez morreu. Então, seja quem ele foi, então continua vivo. Ele nunca teve princípio, então ele não poderia ser ninguém a não ser El, Elá,
Elohim, existente de si mesmo, habitando em si mesmo o Deus Todo-Poderoso. Agora, preste atenção nisso agora. Porque agora ele vai dizer da manifestação desse mesmo Deus num corpo chamado Jesus, que nasceu. Foi diferente. Olha só. Jesus tinha um pai. Jesus tinha uma mãe, no sentido José Maria. Jesus tinha o princípio de dias. Jesus teve um fim na vida terrena. Porém, este homem não tinha pai nem mãe. Amém. Nem pai nem mãe. Jesus tinha ambos pai e mãe. Este homem não tinha pai nem mãe. Amém. E o que fez ele depois que a batalha havia terminado? Depois que Abraão havia tomado sua posição. O que isso tem a ver conosco? Depois que a igreja toma sua posição, somos chamados para a adoção de filhos. Adoção de filhos. Isso é confiança do pai no filho. E o primeiro que chegou a essa adoção de filho na nossa era foi o nosso profeta. Confiança do pai no filho. Se você, está aqui o cheque, que você assinar e colocar aí, eu pago. Se você admitir, está admitido. Se você demitir, está admitido. O que você falar, vai acontecer. Amém? Viu o quadro? Um quadro se repete. Notem isso. Depois que a igreja toma a sua posição, somos chamados para a adoção de filhos, através do Espírito Santo. E quando cada homem toma a sua posição, posição onde? Posição no corpo de Cristo. Paulo disse, Deus colocou cada um no corpo, cada um como quis. E ele faz a comparação da igreja, de uma maneira geral, com o corpo humano. Então, assim que cada homem tomar a sua posição, o que Deus lhe tem chamado para fazer, se põe de pé no fim do caminho, indo atrás. Agora, hein? Agora atinge nós em cheio, hein? Indo atrás dos perdidos. É o que Abraão fez. Achei que era só o pastor. Todos nós. Não se esqueça que na mensagem, cujo título é Envergonhados dele, o profeta fala disso. Se você se envergonha dele aqui, ele vai se envergonhar de você de lá. Olha só a aplicação disso. Não parece que ele vai chegar nessa conclusão, né? Depois que a igreja toma a sua posição, somos chamados para a adoção de filhos através do Espírito Santo. E quando cada homem toma a sua posição, o que Deus lhe tem chamado para fazer, se põe de pé no fim do caminho, indo atrás dos perdidos. Primeiro, Paulo tirou todo o pânico disso e diz, agora, se você é chamado, se você não está simplesmente com a mente manufaturada, como algum tipo de teologia, se você é realmente nascido do Espírito, então Deus te predestinou através da fundação do mundo, colocou o seu nome no livro da vida do Cordeiro, e agora nós juntamos para assentarmos em lugares celestiais em Cristo Jesus, um povo santo, uma nação santa, um povo peculiar, um sacerdócio real, oferecendo sacrifícios espirituais para Deus, isto é, os frutos de nossos lábios, dando louvores ao seu nome. Amém. É isto.
As pessoas vêm e dizem, aquelas pessoas são loucas. Como é que fica agora, irmã? O mundo te diz que você é louca. Você vai ter que dizer, não, mas pela revelação que eu tenho da palavra e da Bíblia, vocês que são loucos. Vocês que são loucos. Uma mulher que não é louca não sai seminua na rua. Ela sai porque é louca. Veja. Cegos, nus e não sabem. Aí é que está. Por isso que a mensagem é luz. Pode ser que alguma irmã aqui, ou na internet, as mais antigas, né? Eu já conheci irmãs assim, que tiveram que costurar, fazer roupa com luz de vela, de lampião, né? Costurar à noite, depois do dia de trabalho. Fica difícil, não fica? Pode ficar umas coisinhas meia fora, né? O mundo tem luz. Lutero era uma luz de vela. Wesley já era um lampião. Os pentecostais é uma luz elétrica. A mensagem é um holofote. Não estamos enxergando? Está faltando luz. A mensagem mostra tudo. Ela mostra. Se andarmos na luz, como ele na luz está. Ela mostra. Veja isso. Elas são loucas. As pessoas dizem, aquelas pessoas são, lógico que são. A sabedoria de Deus é loucura para o homem do mundo. E a sabedoria do homem é loucura para Deus. Como é que fica? Que comunhão ele tem? Como é que pode uma moça que é revelada casar com um louco no mundo? Ou um moço que é revelado casar com a louca do mundo? Um é sábio, outro é louco. Como é que fica? Que comunhão tem nisso? A luz com as trevas. É isso. Você vai dizer, você é louco. Ele vai dizer, não, você que é louca. Então nós vamos casar assim? Veja isto. A sabedoria de Deus é loucura para o homem. E a sabedoria do homem é loucura para Deus. Elas são contrárias uma à outra. Mas uma verdadeira igreja, cheia do Espírito, cheia do poder de Deus, assentados juntos em lugares celestiais, oferecendo sacrifícios espirituais, louvores a Deus, o Espírito Santo movendo no meio dela, discernindo o pecado, chamando fora as coisas que estão no meio deles e que são erradas, endireitando e fazendo com que isto fique completamente no nível. Por quê? Sempre na presença de Deus há um sacrifício sangrento. Amém. E o profeta diz, veja, você não foi salvo pelo sangue, você continua salvo pelo sangue. Nós fomos salvos pela graça. O sangue nos mantém limpo. Amém? Assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Você nasceu de novo, uma nova criatura em Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo. Então, este ser seu interior, que está sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Daí a dificuldade do culto. É desprendermos dessa carne. É desprendermos dos pensamentos
das preocupações, senão não entra nesse lugar. Então aí, quando você entra, é que você é abençoado, que você é abençoado, que você é curado, que você é curada. Amém. Agora, na Bíblia, quando a batalha estava toda terminada, quando tudo estava terminado, então qual é a coisa seguinte que fazemos? Qual é a coisa que fazemos depois que a batalha está terminada? Você sabia o que fazemos? Nós encontramos com Melquisedeque. Aí o profeta cita São Mateus 26 a 29. E quando comia, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos. E disse: tomai e comei, isso é o meu corpo. Tomando o cálice, dando-lhe graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todo, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Pecados, os cristãos que fazem coisas erradas. Presta atenção. O sangue fica no propiciatório por nossa causa, que somos cristãos que fazemos coisas erradas. Então, arrependa-te. Se a luz da palavra, a luz da Bíblia, a luz da mensagem, a luz da pregação te mostrou, se arrependa. Ô Senhor Jesus, me perdoe. Veja, os cristãos fazem essas coisas erradas. Está bem, mas agora ouça o verso 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. O quê? A mesma coisa Melquisedeque fez após Abraão ter tomado sua posição. Colocou seus homens em ordem, venceu na batalha e ele voltou. E Melquisedeque saiu com pão e vinho. Depois que a batalha houver terminado, então nós comeremos na ceia das bodas com o Senhor Jesus no novo mundo. Ó, bendito seja o nome do Senhor. Você o ama por causa disto? Vamos cantar este corinho. Aleluia. Eu amo, eu amo, porque primeiro me amou e comprou minha salvação. Vamos colocar em pé. Ore a Ele agora. Batalha nós temos, mas num desses dias ela terminará. Estaremos com Melquisedeque, com Jesus Cristo, na ceia das bodas do Cordeiro. Mas como cantamos o hino, pode o mundo ver Cristo em ti, perdido, encoberto de trevas, pode o mundo ver Cristo em ti. Alguém pode dizer para a costureira, aquela antiga que não tinha luz: olha, sua costura não ficou boa, ficou torta. Não é que a luz era fraca, eu não enxerguei direito. Mas quando chegamos numa luz maior, tudo fica visível. Quando chegamos na presença de Deus, na presença da mensagem da hora, tudo fica claro e visível.
Tem alguma coisa excedendo? Tem alguma coisa faltando? Ore a Deus agora. Senhor Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor agora, fazendo como Davi fez, indo atrás da ovelha perdida, da ovelha fraca, da ovelha doente. E hoje nós estamos fazendo isto, fracos, desanimados, perdeu o gozo da salvação, doentes, enfermos, afastados. Senhor Deus, nós vamos com a funda da palavra e nós ordenamos que todos esses males sejam dissipados. Que você, meu irmão, minha irmã, você que tem uma necessidade, um tipo de necessidade, cada um de nós tem uma, e você quer levantar a sua mão como um sinal nesta hora aqui, as demais igrejas, irmãos, pela internet. Se você quer levantar a sua mão, se você deseja que orem por você, nós vamos orar agora. Senhor Jesus Cristo, eu levanto as minhas duas mãos. Eu preciso do Senhor como Abraão precisava. Eu preciso do Senhor como Davi precisava. Eu preciso do Senhor como nosso profeta precisava. Todos nós juntos agora somos necessitados do Senhor, necessitados do seu perdão, do perdão dos nossos pecados e falhas, sendo limpados todo com o teu sangue. Nós carecemos também, Senhor, da tua cura, corpos que podem estar enfermos agora, desenganado pela medicina, mas o Deus de Davi é vivo. Melquisedeque, esse ministério está na terra, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor Jesus Cristo, nós lançamos a funda da fé agora, em direção a este mal, e que ele seja derrubado por terra agora, e que ele morra, ele pereça, assim como os inimigos de Abraão foram vencidos e pereceram, assim como os inimigos de Davi pereceram. Nós cremos também, Senhor, que estamos lutando, como diz o profeta, para assumirmos a nossa posição. Nós repreendemos todo mal nesta hora, em nome de Jesus Cristo. Simplesmente creia nisso, meu irmão, minha irmã. Simplesmente creia nisso. Não se trata de sentir. Arrependa dos seus erros, das suas falhas. Aceite a vontade de Deus para a sua vida. Você tem coragem de orar assim? Você tem coragem de orar como Maria orou? Cumpra em mim a tua vontade. Nós que professamos, que recebemos a mensagem do sétimo anjo, que é a última mensagem antes do arrebatamento, você aceitou. Você ora, tem coragem, dizer: Senhor Deus, passa os céus e passa a terra, cumpra em mim a tua vontade. A minha fé está baseada no perdão. A minha fé está baseada na rocha das eras. Como diz o profeta, não importa o que vem ou o que vai, não importa quem vai ou quem vem, isso para mim não faz diferença. Isso não mexe na minha fé. Isso não me tira do caminho. Meu irmão, minha irmã, creia nesse Deus. Creia nesse Deus. Viu você desde antes da fundação do mundo. Ele decidiu quem seria você. Que você seria um homem, você seria uma mulher,
Ele que fez essa escolha. E Ele decidiu que você nasceria no século XX, no século XXI. E Ele decidiu quem seriam seus pais. Que eles seriam brancos, eles seriam... Talvez você esteja um espanto. Isso traz a você uma depressão, uma angústia, uma ansiedade. E você acha que Deus não conhece esses seus pensamentos? Só que tem uma coisa, viu? Muitas vezes estamos sofrendo, angustiados, ansiosos, deprimidos, tristes, por causa de certos pensamentos. Mas tem uma coisa, você já verificou se esses pensamentos são os pensamentos de Deus para você? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Isso quer dizer, os meus desejos não são os seus. Os meus desejos para você estão sendo diferente. O meu caminho para você está sendo diferente. Cumpra a mim a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso, cumpra em nós a tua vontade, assim na terra como no céu. Entendeu o que é luta, irmã, irmão? Vocês na internet. Entendeu o que é luta? Entendeu o que é batalha? Entendeu o que aconteceu ali com Abraão? Então nós não temos luta. A luta só é se for contra rei e reinos. Não é isso. Lutas, batalhas. Você quer encontrar com a vontade perfeita? A vontade perfeita é encontrar com Melquisedeque, com Jesus. Não ceda. Não abra mão. Continue lutando. Lutando. Quando você vencer, você encontra com Ele. Não tem nada melhor do que a vontade perfeita de Deus para nossas vidas. Viu, meu irmão, minha irmã? Amém? Eu amo. Eu amo. Porque primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro Calvário. Vamos dizer amém? Senhor Jesus, abençoe os nossos amados irmãos e igrejas pela internet. Que o Senhor os abençoe e a comunhão que vai ser servida agora. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Então Deus abençoe a todos vocês através da internet.